Em uma palavra, quanto tempo do seu cotidiano você investe na sua existência? Tempo, cotidiano, palavra e existência. Fragmentos do poema Reflexo Reverso. Esse é o tema do Culturando que começa agora. Está começando mais um Culturando, sejam todos muito bem-vindos. Já deu para perceber que o assunto de hoje é literatura, um tema que todo mundo gosta sempre. E hoje nós estamos recebendo o professor do SESI, São Paulo, também professor da FIME, a faculdade lá de Mogi. Ele que é mestre em teoria e crítica literária pela PUC São Paulo e que está aí nos preparativos para lançar o poema Reflexo Reverso, o Murilo Casácio. Para ele lançar esse livro, na verdade, ele está precisando de todos nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas antes vamos falar do Reflexo Reverso, um livro de poema. Conta um pouquinho como é que foi esse processo de produção. Bom, esse livro, ele já, na verdade, ele nasceu porque eu estava escrevendo um romance. Pensando em publicar, mas eu sempre escrevi mais poemas do que romance, né, na verdade. Sempre fui mais poeta do que um escritor de prosa, de contos e um romance. Embora escreva contos também e tal, mas a presença maior sempre foi da poesia, né? Eu resolvi reunir alguns poemas que eu já havia feito durante um longo tempo, e esse processo é um processo de descoberta também, né? Ainda é um processo de descoberta mesmo, o livro estando praticamente pronto, a gente pensando no livro. Por quê? Você vai deixando de lado algo que você fez, que de repente não agrada, lógico, de tudo que você escreve. Eu costumo brincar que tem um momento em que você escreve, cuida ali do poema, mas tem o prazo da semana seguinte, do mês seguinte, né, que você não está mais tomado por aquela emoção toda da escrita, né, por todo o momento de escrita ali. E a hora que você olha e fala, esse aqui não, esse aqui sim. Né? Então tem dias que você se acha gênio e tem dias que você se acha... tudo está acabado, eu vou parar de escrever, assim, mas não é bem assim. E aí faz parte do processo isso. Agora você escolheu temas que têm muito a ver com o nosso dia a dia, né? A palavra, o tempo, o cotidiano e a existência. Foi proposital isso? Foi, então nesse processo é uma coisa interessante, daí você seleciona os poemas, né, aqueles que você... Então o primeiro processo foi de seleção, de todos os textos, né? Peguei os cadernos, né, tudo que eu tinha feito já, e esse processo de peneirar e falar, esses vão, esses não vão. Acho que até separei assim, filosóficos, metalinguísticos, daí esses outros aqui vão tratar de coisas mais do cotidiano, que tem a ver com coisas do nosso dia a dia, que a gente acaba se defrontando aí, e isso de repente vira um poema, né? Então são temas mais cotidianos, né? E do tempo, reflexões mesmo também são um pouco filosóficas, né? Então eu fiquei, como é que vai ficar esses filosóficos aqui? Vai ficar na existência ou vai ficar no tempo? Aí eu vi que alguns deles tinham uma questão do tempo. Eu acho que até acredito que nessa parte do tempo, alguns poemas mais antigos estão também nessa parte. Sim. Né? Que fazem uma reflexão, acho que um pouco sobre o passado, sobre a passagem do tempo, nossa relação com o tempo. Então aí a gente tem essa divisão aí do cotidiano, do tempo, da existência e da palavra. Nesse sentido, o livro acaba adotando um estilo contemporâneo. É com um estilo contemporâneo, né? Minha escrita é uma escrita, acho que, contemporânea, que também é interessante esse processo, né? Porque você está escrevendo, está reunindo tudo que você escreve para um livro. No passar desse processo, você vai descobrindo também o seu estilo. Então, assim, olhando para os meus poemas para o livro uma, duas, né, várias vezes aí, e eu acabo falando, então existe parece que uma marca pessoal aqui, tem uma outra coisa aqui, tal, uma outra coisa que faz com que parece que tem a minha cara, né? Então seu estilo, né? Mesmo. Tem o meu estilo, é uma escrita contemporânea, com um certo lirismo, sim, com muito lirismo, né? Muito coração, muito lirismo, muita emoção colocada ali, né? Claro, um olhar poético diante das coisas, né? Não tem como não ser, acho que toda arte, toda escritura tem isso,
Mas um estilo que eu falo que talvez seja um pouco, pelo menos foi essa definição melhor que eu achei, pode ser que amanhã eu ache uma outra, releia, né? Os leitores iam dizer que é uma coisa como uma lacunar. Murilo, nesse momento o livro está na etapa de pré-lançamento. E aí é que entra a contribuição de quem está do lado de lá, né? Que é a vaquinha online que foi feita para que haja o lançamento em si. Como é que está a vaquinha e como é que as pessoas podem contribuir para que o livro se torne de fato realidade? A vaquinha está numa plataforma, né, virtual, que é a vaquinha online, a vaquinha com K, para quem quiser ajudar a vaquinha com K, né, vaquinhaonline.com.br. E aí você vai deixar depois o endereço. A gente deixa certinho aí. E você abre essa página, que é da vaquinha online, e aí digita o título, que é Reflexo Reverso. Imediatamente a página joga, né, para o meu livro, e aí tem os dados dizendo o que é o livro, como você pode contribuir, né? É um livro que vai sair já para uma editora, que é para a editora Folhas de Relva, uma editora de São Paulo, e eu preciso arrecadar uma quantia também, porque é uma edição em parceria com a editora, né? A editora Folhas de Relva vai financiar uma boa parte do projeto e eu tenho que entrar com essa outra parte também. Então, uma parceria autor e editora, né? Antes de terminar, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: como é que você vê o consumo de leitura, né? A gente tem presenciado e testemunhado as grandes livrarias, franquias fechando, e aí é a grande questão: onde é que essas pessoas vão consumir? A gente sabe que também agora, em contrapartida, tem o consumo pela internet e tal, mas como é que fica a leitura nessa situação toda? Então, eu acho que o principal, a gente pensar em termos de leitura, é formar público. Sim. Né? Então, a gente formar público, um público leitor. Então, iniciativas como essa, por exemplo, de ouvir aqui, a gente falar de um livro, conversar sobre literatura aqui no Culturando, é uma coisa gratificante. Eu fico muito gratificado, não só por falar do meu livro, mas por falar de literatura também. Né? E acho que a questão de formar público, né, não só da questão do mercado, se a gente pensar de grandes livrarias fechando e tudo mais, pensando um pouco também no ensino, né? A gente pensar como é que a gente toma contato com novas coisas, aprende coisas novas, passa a gostar de algumas coisas. Quando alguém apresenta isso para você, né? E às vezes apresenta como aquilo funciona. Música, teatro, principalmente as coisas, o mundo das artes, teatro, dança, cinema, literatura. Alguém precisa apresentar para a gente sentir que gosto tem. Sim. Né? Então, sem sentir o gosto, a gente não forma público. Né? Até para o público poder degustar, que eu falo, eu prefiro isso, não, eu prefiro aquele outro, isso, aquilo, né? E começa a decidir o que é. De um lado, a gente tem as grandes livrarias, né, e as grandes editoras, que são importantes, sim, né? Mas, em outro lado, a gente tem também as médias e pequenas, esses clubes de leitura, esse movimento na internet, pondo o mercado para pensar na literatura de uma outra forma. Então, acho que, como aconteceu acho que também no mundo da música, né? A gente tinha as grandes gravadoras, né? E hoje a gente não tem mais tantas grandes gravadoras, o pessoal lançando independentemente, a internet fazendo uma grande função nesse sentido, né? Uma grande função nesse sentido, e que acredito, eu espero que seja para democratizar. Que não pode deixar a literatura morrer, né? De jeito nenhum. Por falar em leitura de própria autoria, você trouxe a sua obra? Eu trouxe como o livro ainda não está finalizado, Você né? pode ler um trechinho? Posso. Até para aguçar? O poema que eu vou ler para vocês aí, né, e para a gente aqui, se chama Um Verso. Ele vai estar lá na parte da palavra, né? O nome já até é sugestivo nesse sentido, né? Então vamos lá. Um verso. Há sempre um verso mudo, um verso que muda e já não é mais teu. Mas sempre o mesmo verso, tão solitário, denso e cada vez mais meu. São sempre todos os versos, os meus, os teus, os deles, um pequeno pedaço do universo de tudo que de mim não sei eu. O que eu vou dizer depois disso? Obrigada pela sua presença, sua participação. Pessoal,
por favor, colaborem, né? Acho que a leitura e a literatura está aí. É assim que se gasta o tempo do cotidiano para a nossa existência. Fechando como eu abri, né? A gente falou de uma palavra, são todas as palavras que a gente deve gastar o tempo do cotidiano para a nossa existência, porque na verdade é isso que fica. Semana que vem a gente volta. Tchau. Você está assistindo Novo Dia TV.